Fala, senhoras e senhores, meninos e meninas. Que alegria, né, Jordan, nós começarmos mais um episódio do nosso Crentou Podcast. Que isso, estamos juntos, galera. Crentou, nosso objetivo sempre está mais próximo de Cristo. Isso é bênção. Demais, e hoje nós temos um episódio super especial. Vamos falar sobre temas que vai, assim, pegar um pouco a galera aí que gosta de família, sexualidade, educação, casamento. Olha aí. E a nossa convidada, ela tem uma autoridade muito grande para falar sobre esses assuntos. Será se tem autoridade? Quem é? Conta pra gente. Eu acho que não tem. Não, você tem muita. Muita. Nós estamos aqui com a Darleide Alves. Seja bem-vinda, Darleide. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pro pessoal do Crentou Podcast. Crentou Podcast. E se esquentar, esquentou também. Exatamente. Só não vai esfriar a nossa conversa. Amém? Não vai. Ela que é, olha, inclusive eu tô até usando o Instagram da senhora, que é a Bill, apresentadora da TV Novo Tempo e Rádio Novo Tempo, escritora, mentora de famílias, educadora parental e pós-graduada em psicologia e sexualidade. O currículo dela eu acho que não é grande, não. Então, tem filha já formada. Nossa. Sim, minha filha já é formada, casada, mora na Alemanha. É mulher. Sim, mãe, esposa. legal. Crente, ó. Crentou. Como é que ela existe? Não é fácil, não. Mas obrigado, querida, por estar aqui com a gente. Obrigada. Podemos começar? Agora. Preparada? Agora. Bom, o primeiro tópico da gente é família. Renan, manda pra gente a primeira pergunta. Darleide, a gente sabe que as famílias, a senhora trabalha com isso, inclusive eu vou até abrir um parênteses aqui, que a minha mãe é muito sua fã. Que legal, beijo pra sua mãe. Como é o nome dela? Marilza. Ana Marilza, beijo. Eu também, né? Vou aproveitar também. Muito. Vou aproveitar. Manda um beijo pra Vai ter que mandar um abraço. Ô, dona Antônia, beijo pra você também. Então, Darleide, perdão. A gente percebe que as famílias, infelizmente, tem um choque ali na comunicação, né? Não tá tendo comunicação, principalmente veio a era digital, que talvez isso foi um empecilho. Por que você acha que falta essa comunicação, ou o que tem impedido as famílias de terem essa comunicação? É o trabalho, é a rotina, é o século, é as redes sociais, é o celular? O que você acha que tem sido e por que é importante a comunicação? Comunicação sempre foi um desafio das civilizações. E desde a Torre de Babel complicou mais ainda. Mas em se tratando de comunicação difícil, é por conta de sermos pessoas muito diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes, e por muita falta de habilidade para comunicar, como falta do outro também ter a habilidade de entender ou de perguntar, querer saber, se interessar pelo outro para chegar a um consenso. Essa é uma dificuldade que há entre nós, até por sermos pecadores e sermos egoístas, e cada um de nós se importar com o próprio ponto de vista e brigar pelo que crê, pelo que acredita, ou ser irônico, ou ser de alguma maneira desrespeitoso, ou seja, está nesse contexto das nossas dificuldades, carências e dores humanas. Mas, em se tratando dos dias atuais, o que mais impede que nós, em família, tenhamos uma comunicação mais razoável é que há muitas distrações e nós gostamos muito de andarmos distraídos. As distrações fazem com que nós percamos o foco daquilo que realmente importa. Então, os distraídos têm muito mais prejuízos, porque eles perdem de vista a qualidade dos relacionamentos, a qualidade da interação, o parar para ouvir o outro, o parar para falar de si. Então, nós estamos muito ocupados com muitas coisas, mas nem todas elas são importantes. Perfeito. Tem uma outra pergunta, ainda continuando com a ideia. Atualmente, com certeza, a senhora já tem um currículo gigantesco estudando sobre família, ouvindo também várias pessoas. No seu ver, diante da sua pesquisa, quais são os 3 principais desafios da família hoje, no presente momento? Além da comunicação, a gente tem como uma grande dificuldade a relação com o tempo. As pessoas tão distraídas que elas estão, tão afinadas com muito do que rouba a atenção do que é principal, elas estão também muito afogadas em trabalho, elas estão muito afogadas em correr atrás de sonhos, vontades, planos, desejos ou sobrevivência.
Tem gente que não tem tempo porque corre atrás da sobrevivência. E a gente precisa lembrar que isso é uma realidade. Tem gente que, para manter os seus filhos, tem que matar 2, 3 leões por dia. E às vezes ainda chega em casa sem condição de viver, de respirar, enfim. Lá em São Paulo, por exemplo, tem, nas grandes cidades, aqui também certamente tem, nas grandes cidades, porém, para você chegar num trabalho, você precisa sair de madrugada da sua casa, dependendo do transporte que seja oferecido naquele ambiente, aquele lugar. Então, o tempo é um fator, assim, muito, mas muito desafiador. E aí eu já coloquei para você 2 desafios, o desafio das distrações, o desafio do tempo, em função de aspectos como trabalho, estudo, multitarefas, especialmente as mulheres, e isso eu diria ser assim extremamente delicado. E saúde emocional também. Por conta de tudo isso que já citei em tão pouco tempo, reverbera na qualidade da saúde emocional, da saúde mental, que se derrama sobre todos os cantos da família. Pessoas que estão adoecidas pela ansiedade em função da sobrevivência. Pessoas que estão deprimidas, depressivas por conta de históricos familiares ou por conta da condição atual da própria família. Então, esses 3 aspectos, para mim, eles são muito importantes, de a gente olhar mais de perto quanto a isso. E a saúde emocional aqui, ó, tá gritando, pedindo que a gente dê uma atenção maior. Isso é muito visto, né? A gente percebe que as pessoas estão com problemas emocionais e não tem faixa etária, né? Não. Desde a criança, que antigamente, criança não tem problema. E os números só crescem, viu? Os números só crescem, as estatísticas, as pesquisas, elas não são animadoras. A todo ano, a Organização Mundial da Saúde, ela vai atualizando os dados e jogando, olha, ano que vem há uma grande chance de termos aumento na qualidade na falta de saúde mental, ansiedade e depressão, por exemplo, estão sempre no topo. O Brasil ocupa hoje o lugar número 1 no ranking de países mais ansiosos no mundo. Veja que é um país em que sempre se disse ser o país da música, da brincadeira, do futebol, povo alegre, zoeira. Imagina onde não é zoeira, como é que vive, né? E a gente que trabalha com adolescentes e jovens, a gente percebe que até esse público, essa faixa etária, que talvez seria uma das... ou a melhor faixa etária da vida, né? A juventude... Sim. Infelizmente. Esses adolescentes, eles já estão ansiosos, as crianças já estão ansiosas, elas já estão deprimidas, os adolescentes, eles já estão com falta de esperança, eles olham para o futuro e não enxergam, porque eles olham ao redor e estão aprendendo a viver e sobrevivendo no mundo muito ansioso, seus pais ansiosos, seus pais preocupados, tensos, eles muitas vezes abandonados que eu digo do ponto de vista das emoções, do cuidado, da atenção, do olhar, do olho no olho, porque está todo mundo muito ocupado. Lembra que eu disse isso? Tem uma geração que nós já estamos chamando de geração do quarto. Eles são filhos do quarto. Eles passam muito tempo no quarto. Eles são educados dentro do quarto. E quem os educa dentro do quarto nem sempre são os pais, porque os pais estão fora do quarto. Verdade. Estão fora de casa, estão trabalhando ou pela sobrevivência ou por conseguir realizar sonhos, que não necessariamente seja a sobrevivência, o pão nosso de cada dia, entende? Prioridade. E esses meninos e meninas estão sozinhos. Quem os educa dentro de casa? O online. Quem está no online educando nossos meninos? Quem são suas referências? A quem eles escutam? Que vozes direcionam essas crianças e adolescentes? Quem são os homens e mulheres que estão participando da formação do caráter? Que tipo de conteúdo, em que fonte esses meninos estão bebendo? E isso é uma coisa muito séria e que a gente muitas vezes cobra do adolescente, cobra até da criança, bem comportada, bonitinho, obediente, o adolescente, crente, igreja, desbravador, bonitinho, mas esses meninos estão bebendo em que fonte? Quem está cuidando de verdade dele? Eu escuto muito pais dizerem assim, Darleide, eu criei meus filhos na igreja. Criou seus filhos na igreja? Como assim? Se você fica 6 dias da semana em casa, vai uma vez na semana na igreja, aí diz, eu criei meu filho
na igreja. Sua casa era uma igreja? Eita, O quarto da criança era uma igreja? Receba aí, ó. Cajadada da tia Darley. Mas, olha, o que você falou... Mas falo isso com muito amor, mas com vontade de que os olhos se abram, sabe? Sim, sim. Mas gostei disso aí, vou criar isso aí, cajadadas da tia Darley. Gostei. É porque tem a cajadada do tio Paulo, né, da Bíblia. Aham. Tia Tem Darley a agora. cajadada da tia Ellen White e temos também a cajadada da tia Darley. Boa, gostei disso aí. Tá bom aí. Pegando aí, o Jordan, o que você comentou, e a Darley também, sobre adolescência e os pais e filhos, na opinião da senhora, o que tem atrapalhado ainda mais o convívio de pais e filhos? Eu sei que a senhora comentou um pouco, mas o que tem sido ali a peça-chave para pais não combinarem com seus filhos? É ausência mesmo. A ausência. É ausência. A carência, né? Porque a gente percebe que eles ficam muito carentes. Na ausência, nós vamos, então, dar lugar a essa carência, ao medo, à insegurança. Veja, quando você é deixado sozinho, e quando eu digo deixado sozinho, alguém vai dizer assim, não tá só. Tem alguém em casa com ele. Não tá só, eu tô lá. Tá lá como? Tá lá com o celular na mão? Tá lá, cada um no seu canto? Tá lá fazendo o quê? Quando a gente fala de ausência, não é só ausência física, nem é na ausência física só que eu estou pensando. Eu estou pensando na ausência do contato olho no olho, do abraço. Você acha que essa pode ser pior? Sim. Que a ausência física Sim. é a ausência de quem está do seu lado e finge que não tem ninguém lá. Sim, porque assim, muitas vezes isso é sentido de verdade. Eu tô aqui, mas ele não se importa comigo. Não tem a justificativa de, por exemplo, dizer assim, eu ficava sozinho. Não tinha ninguém comigo em casa, mas meu pai estava trabalhando, feito um doido para trazer o pão de cada dia, minha mãe trabalhando, porque senão a gente passava necessidade. É a mãe que lavava roupa, ou sei lá, trabalha de faxineira, ou é CEO de uma empresa, não importa, mas tem uma justificativa, ela está trabalhando, né, pelo menos, mas quando está dentro de casa e eles não se encontram, chegou do trabalho... e aí cada um por si, porque tá todo mundo cansado, todo mundo ocupado. Não, eu trabalhei demais, eu fiquei o dia todo fora, eu preciso ter meu tempo agora, dá licença? Ou, ainda assim, eu vou dar ênfase à qualidade do tempo em que nós temos quando estamos juntos. Se a gente não der conta de quantidade, por N questões, e eu vou bater de novo na sobrevivência... Porque a gente mora num país em que as pessoas precisam, de fato, não é fácil para ninguém, né? Mas pior para uns do que para outros. Então, não quero ficar aqui dentro de uma bolha para dizer, saiu e deixou os meninos sozinhos porque foi fazer a unha, porque a fofa... Não, ela foi para trazer para casa o aluguel, porque senão vai morar onde? Então, eu não esqueço dessas pessoas. Mas a gente precisa prestar atenção na qualidade do tempo em que nós estamos juntos. Qual é o dia da semana que vocês estão para almoçar juntos? Qual é o dia da semana que vocês estão ali, nem que seja para comer pão e água, mas estão juntos comendo pão e água, sabe? Perguntar, filho, como é que você tá? Filho, me conta, como é que você passou hoje na escola? Ou você tá com medo? Filho, eu senti você mais filho, o que tá acontecendo? E isso desde pequeno, para criar intimidade, para criar vínculo, para esses meninos confiarem nos seus pais, para eles terem nos seus pais porto seguro, para não ter medo do pai e da mãe quando nem quebrar um copo ou quando brigar na escola, chegar em casa, mãe, eu briguei na escola hoje, sabe? Mas isso só vem com vínculo e confiança. Mas isso é interessante porque existe tipo... São duas vias que o pai e a mãe têm que conduzir na educação do filho, que é a disciplina e o amor. Só que nessa ausência, o pai pode muitas vezes forçar na disciplina. E aí, recorrentemente, o Renan com certeza, a senhora também, na experiência, vê em extremos, onde o pai chega e força, onde o pai chega e grita. Então, como é que ele pode, a mãe e o pai, mesmo com essa busca por sobrevivência, ainda ter esse equilíbrio entre disciplina e amor? Eu considero o amor que se estabeleça sob dois pilares, firmeza e gentileza. Amor precisa de firmeza, mas a gentileza, ela vai fazer esse equilíbrio. Então, se não fizer assim, esse amor pode se tornar permissivo. E a permissividade que
não põe limites, não diz não, porque tem dó, porque é refém da própria culpa, porque esse menino ou menina fica sozinho ou sozinha, ou esse pai se sente ausente, ele sabe que é ausente, ou essa mãe sabe que tem sido ausente, então ela deixa, ela não... Então, esse tipo de amor, entre aspas, que às vezes aparece, é um amor permissivo, e ele é tão maligno quanto um amor que é aquele que se expressa na ira. Não, mas eu bati para ensinar, eu ponho de castigo para aprender, e que você não se importa de ferir a criança, de ferir o adolescente, você não se importa de cuidar, mas desde que ele lhe obedeça, desde que ele faça o que você manda, mas você não se importa de ouvir, de escutar. Então, se o amor não se estabelecer na firmeza, que são os limites, é o não. Eu já falei que não. E eu já te disse, inclusive, os motivos que não. Às vezes você nem vai dizer o motivo, só vai dizer não. Porque já em algum outro momento foi dito e você não precisa nem ficar repetindo todo dia. Mas se fizer também não faz mal. Mas há ocasiões em que vai ser não. Ok? Limite. Porque eu te amo. De tanto te amar eu digo não. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Isso é a lei do amor. Os 10 mandamentos é a lei do reino do Deus a quem nós sabemos ser. Deus é amor. Mas esse amor permissivo também, ele é tão pesado quanto, ou maligno quanto, entende? Antes de tu continuar, legal. Eu achei interessante, eu nunca tinha parado de pensar nisso, mas o pai que é muito permissivo, ele tem muita culpa. Sim. Verdade. Fantástico. E Jesus, ele tinha esse equilíbrio, né? Ele era, eu te amo, mas você tem que carregar sua cruz. Isso. Exato. Você tem que... assim, E esse pai permissivo, ele tanto pode ser pela culpa, quanto pode ser também por não se importar. É verdade. Não me importo, sabe assim, não é que ele faz isso também consciente. Lembre-se que esse pai ou essa mãe já é resultado de uma outra história lá de trás. A educação deles, a criação dele, a visão de mundo dele ou dela, dessa mãe ou pai. Então, a gente não pode também esquecer disso. Que pode ser que esse pai negligente, esse pai omisso, que chama de amor, mas é permissividade, que não se importa, é negligente mesmo. E isso é a maior prova de falta de amor, quando eu negligencio, quando eu abandono e eu me importo só em manter que eu dou comida, casa, escola, e eu não te dou afeto, não te dou carinho, não te dou atenção, não te dou limite, eu não te dou amor, eu não te dou meu tempo, eu não te dou minha atenção, eu não te dou meu olhar, eu não te dou meu colo, eu não te dou conselhos, eu não te dou instrução, eu não te dou... é como diz o ditado, né? Como Deus plantou batatas. Então isso é um prejuízo muito grande, um sofrimento muito grande para filhos, mas que também revela um pobre coitado de um pai ou uma pobre coitada de uma mãe que não teve, talvez, estrutura. Nós não vamos ficar daqui acusando, nós vamos reconhecer que isso existe e que pode ser, passando de geração em geração, muita dor, muito sofrimento. E que ela aparece aqui nessa ausência, nessa negligência. Tem outros pais que são irresponsáveis também, são irresponsáveis. E que eu dou destaque a isso, mais do que só deixar aqui no conjunto da negligência. É irresponsável mesmo, sabe? É alguém que não assumiu ser pai e mãe, é alguém que não se deu conta do que é ser pai e mãe. Enfim. Do que é esse papel, né? Falando ainda da educação dos filhos, a gente percebe que existe um problema muito grande dentro dos lares, são as tecnologias. E aqui eu vou dar o nome a uma, celular. A gente escuta direto, nós trabalhamos no contexto escolar, né? De mães falando, eu não sei o que eu faço, porque o celular é parte do corpo do meu filho. Se eu tiro o celular do meu filho, ele faz qualquer coisa que vai me ofender ou que vai machucá-lo. Qual que seria o seu conselho para pais que estão nos assistindo, nos ouvindo, que enfrentam esse tipo de situação? Primeiro que não foi a criança quem comprou um celular para ela própria. Ai, Tá pega. nossa, aí, ó, viu a cara? Cajadada da tia da... Porque é verdade, né, cara? Não tem nem o que falar. Esse a criança não tem dinheiro pra comprar. Não tem. Essa criança não passou de um dia para outro a usar, ou esse adolescente, a usar esse celular sem tempo limite, porque ele disse que ia ser assim e foi. É porque alguém deixou um vácuo. Deixou um vácuo, o celular ocupou. E o celular é muito legal para ocupar o vácuo daquilo que alguém não providenciou para preencher. Se essa criança tivesse outras atividades interessantes, eu moro num sítio. Quando a minha sobrinha de 6 anos, que ama isso aqui, ama muito ver videozinho, ama muito.
Mas quando ela vai lá pro sítio, ela esquece disso aqui por muito tempo, porque ela vai brincar com os cachorros, porque ela vai subir na árvore, porque ela vai colher frutos. Titia, vamos colher cenoura? Aí a gente vai pegar cenoura, porque isso para ela é novidade. Como é que tira? Você viu, filho? Você sempre conhece cenoura do supermercado, mas agora a tia plantou. Vamos puxar a cenoura da terra? Legal. Quando você vê, ela não tá nem aí pro celular. Mas quando a gente tá todo mundo ali entretido, conversando, do nada, aí ela fica num tédio. Aí ela disse, papai, cadê o celular? Cadê o joguinho? Porque tá entediante para a criança. Então, não é responsabilidade da criança ou do adolescente abrir mão do celular. A responsabilidade de pai, mãe, educadores, família, preencher esse lugar, esse vácuo que fica e dar espaço para o tédio. Entende? Então você mora em apartamento, prédio, casas pequenas, o que seja, e a criança fica ali naquele espaço. Aí tem o quê? Tem uma televisão, tem a internet, aqui o celular, que o pai e a mãe colocou na mão dele, porque se tivesse dado lápis de cor, tinta guache, papel, cartão, montagem, um Lego que seja da vida... Aí é caro, né, Lego? Então vamos pensar uma coisa mais barata, um dominó da vida. Pode? Pode. Vamos brincar, vamos criar, vamos inventar, vamos contar história é tão barato. Então foi a família que se apossou, todo mundo se apossou, e o pai deixa o menino com o celular, porque o pai também quer ficar com o dele. A mãe quer ficar com o celular dela, batendo papo com as amigas. Tá todo mundo querendo o seu. Aí, de repente, escuta uma palestra, escuta uma cajadada da tia da Leide. Vai pegar, hein? Aí diz assim, mas o que eu faço? Ele não solta o celular. Claro que agora vai te dar trabalho, mas o que você estava fazendo quando ele se apegou tanto ao celular? Então, eu não responsabilizo não tenho coragem, não tenho condição, eu não tenho ciência que me suporte. Não tem condição, né? Pobrezinho. Então, criança e adolescente, até o adolescente, sim, até o adolescente, são reflexos dos pais, da família, do modelo de família. Então, é essa família quem precisa se atentar. O que a gente vai fazer hoje? Segunda-feira é o dia em que a gente vai contar história. Solta o celular, de 7 da noite a gente vai jantar sem celular, em seguida a gente vai contar história, depois a gente vai apagar a luz, vai contar estrelas, vai contar carneirinho, vai fazer o culto, todo mundo vai dormir. Uhum. Olha que noite legal. E amanhã é o dia que vocês vêm pra cozinha fazer o jantar. Fulaninho, você vai fazer o jantar. Mas não sabe fazer, você vai ensinar. Tem 6 anos, ensina a fazer um pão com ovo, sei lá o quê. Que legal. E até um momento pai, mãe, família. E eu já vi essa questão até com um misto de santidade, né? Na igreja, por exemplo, é comum você ver a criança chorando, esperneando, aí a mãe, não, eu vou entregar o celular para ela para que o pessoal consiga prestar atenção no culto. Então, realmente é o que a senhora falou, um reflexo daquilo que acontece em casa. Tornou-se um método de educação dos próprios pais. A criança chorou, não sei o quê. Põe exatamente. Em vez de ser a chupeta na boca. Não, e é que vocês não sabem, mas os pais, sua mãe, a mãe de vocês gosta muito de mim, elas vão lembrar disso. Eu sou mais nova que elas, tá? Não quero dizer beijo pra vocês, meninas. Beijo. Mas vocês vão lembrar que eu tô dizendo. Quem lê entende, ou quem vê, né? Quem lê entende. Olha só, era de um tempo em que as mães passavam a chupeta no açúcar. Elas não fizeram isso com vocês, mas outra geração fez. Passava a chupeta no açúcar. Então não era nem só a chupeta, isso aqui também já nem é a chupeta, isso aqui já é chupeta com açúcar de novo, na boquinha das crianças. Precisava de açúcar, mas que gostoso. Isso aqui é muito gostoso, entretém, isso aqui é divertido, fixa, gruda. Só que assim, já tem-se por dado que essa é a primeira geração na vida, desde que se analisa QI, o quociente de inteligência, que para alguns, é bobagem. Ok, mas tem esse parâmetro. É a primeira vez que essa geração demonstra menos QI que os seus próprios pais. Só que o que nós dizemos assim, como as crianças de hoje são inteligentes. Você vê, menina, ela pega um celular, já vai no dedinho ali. Não é que elas são inteligentes. Elas são, na verdade, claro, muito inteligentes, mas logo essa inteligência é roubada e elas ficam robotizadas. Verdade. São muito preguiçosas. Elas só sabem fazer os mesmos movimentos. Ela só sabe. Dependente. Bota na fazenda pra ver. Manda ela fazer um cálculo sem calculadora. Pronto. Nem tu tá com cara de quem sabe muito. Não é o forte dele, matemática. Não é o forte dele. Não, mas também não é o meu, não. Não, o que você falou aí é muito real, porque a gente dá aula, a gente trabalha em escola, e às vezes você dá um exercício, tipo, tá claro ali, e o menino ele olha.
É pra fazer o que com isso? Eu não entendi nada. Tá perdido. Tá aí. Não. Então, realmente, vou até usar essa expressão, essa leseira, né? É nítido. É nítido, nas novas é nítido. gerações, essa preguiça. Estão abobalhados, não conseguem pensar, ele só consegue comprar o produto pronto, tá tudo pronto. Ele não precisa criar, ele não precisa inventar, ele não precisa pensar e descobrir, ele não precisa, sabe, ir atrás do negócio, tá tudo pronto. Então eles estão abobalhados. E assim, só pra frisar. Nós, né? Vamos dizer nós, porque nós já estamos meio também assim. Sim. A gente se acha muito esperto, mas tá tudo meio bobinho também. É porque a gente tem um público que assiste o nosso podcast muito jovem. Então, assim, só pra ficar claro, nós não estamos falando mal de vocês. Mas também não estamos falando tão bem. Estamos falando bem. Mas Não, talvez deles não, a deles. A galera gente está falando da tecnologia. Tecnologia. Caraca. Mas eu digo assim, claro, todos são culpados, mas o que a senhora comentou e que eu achei bem interessante é que os pais possuem uma parcela de culpa muito grande nisso. É que assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? Os pais têm mais idade, os pais têm mais experiência, os pais devem ter mais responsabilidade. Trouxeram um filho para o mundo e eles devem ter mais maturidade para saber como é que eu vou direcionar aqui esses meninos. E eu me refiro especialmente àqueles que estão trazendo queixas dos filhos. Eles trazem queixas dos filhos como se eles não tivessem parte nisso. Há também entre estes aqueles que trazem as queixas e reconhecem suas faltas e estão perguntando, e agora, o que eu faço? Aí sim, aí a gente começa a conversar. Mas você não pode responsabilizar os filhos como se eles fossem produto do acaso. Sim. Olha, não sei como esse menino se apaixonou assim pelas redes sociais. Não sei como é que essa menina não consegue dormir. Olha só, os adolescentes, eles estão dormindo de madrugada, e isso implica na qualidade da aprendizagem. Sim. No dia seguinte, quem estuda pela manhã vai para a escola morrendo de sono, e vocês são professores, sabem quanto eles dormem em sala de aula. Se isso for associado ao fato de serem adolescentes, por exemplo, os adolescentes têm mais sono. Os adolescentes estão num momento de desenvolvimento onde se exige mais energia. Então, aí eles têm um estilo de vida que não é condizente com esse desenvolvimento, mas é prejudicial. Dormem muito pouco, comem muito mal, vivem de hambúrguer, Coca-Cola, e, enfim, refrigerantes, muito açúcar, muito doce, não fazem atividade física, ficam muito tempo parados em redes sociais. Ou seja, os prejuízos são o que nós podemos esperar desses meninos se eles agora, nesse momento, não estão sendo forjados no desenvolvimento da própria cognição, da própria capacidade, das suas habilidades? Quer dizer, como é que a gente vai exigir desses meninos para amanhã serem homens e mulheres saudáveis emocionalmente, fortes, resilientes? Por isso que ficam chamando de, esse pessoal de hoje é mimimi. Não é que eles são mimimis, é que assim, deixa eu contar uma historinha pra vocês, que era assim, ó. Os nossos pais, os meus pais, eles deram a mim o que eles puderam dar, dentro das condições que eles tinham. Aí veio uma outra geração ali junto, dizendo assim, eu vou dar para os meus filhos tudo o que nós não tivemos. E eles foram ralar muito para dar para os filhos o que eles não tiveram. Só que, para eles darem tudo o que eles não tiveram, eles deixaram esses filhos sozinhos. Foram atrás do que eles não tiveram. Só que o que eles não tiveram, dinheiro compra. É tanto que eles foram correr atrás para comprar. Só que o que eles tiveram, não tem dinheiro que compre. Eles tinham uma mãe em casa, eles tinham um pai no fim do dia sem televisão, sem Netflix. Eles tinham, sabe, a família fazendo pamonha junto. Eu tô em Goiânia, adoro. Tinha coisa da pamonha. O piquezinho. Não era assim, vai ali na esquina e compra pamonha. No máximo tinha a Dona Maria vendendo pamonha. Mas a família plantava o milho, comprava o milho, levava para casa e fazia todo o processo da pamonha, todo mundo junto. Eu lembro, eu criança enrolando, amarrando as pamonhas. Que legal. Né? Então, esses prejuízos, eles vêm nessa direção que eu acho muito séria. Nós deixamos nossos filhos com muita coisa que dinheiro compra e nós faltamos com eles naquilo que não tem para vender no shopping. Então, veja, eu tenho só para fechar, arrematar esse pensamento, que é assim, ó, não tem criança, adolescente, maiormente aqui entre nós, no alcance de onde a nossa voz está chegando agora, de crianças que estão em sofrimento porque elas não têm um sapato, porque elas não têm roupa,
porque elas não têm alguma coisa assim material. Muitos dos nossos adolescentes, quem nos escuta agora, eu tenho quase certeza que todos eles têm um sapato, têm uma roupa, e tem mais lá na gaveta, tem lá. Mesmo que simples que seja, mas tem. Mas eles não têm, muitas vezes, abraço, carinho, afeto, colo, beijo, eu te amo, filho, tamo junto, sabe? Então, isso é que não tem no shopping pra vender. Abraço de pai. Sabe que é uma menina ser abraçada, beijada? Eu te amo, filha. Duvido que essa menina vai se entregar para qualquer um. É verdade. Porque ela sabe o que é abraço de um homem que a ama de verdade, que se importa com ela. É uma mãe que diz, filha, eu sou sua amiga, eu sou sua mãe, mas sou também sua amiga, conte comigo. Às vezes eu vou te dar bronca, às vezes eu vou dizer não, porque eu sou aqui sua mãe pra isso, mas conta comigo. Essa mãe tá junto, essa mãe dialoga, essa mãe escuta, essa mãe conta das suas dificuldades, não fazendo da criança ou do adolescente o seu conselheiro, mas assim, eu também passei por isso, filha, também foi difícil pra mim, não como vítimazinha, coitada, mas dizer, olha, a minha história para se fazer conhecida. Então, esse é o ponto. Nós demos aos filhos, nós mais velhos, os pais, nós corremos atrás para dar aos filhos o que nós não tivemos, mas que dinheiro compra. Mas está faltando aquilo que dinheiro não compra, e é disso que eles estão sofrendo. Pesado, hein? A gente pode até terminar assim, mas era bom deixar uma esperança, uma luz no fim do túnel. Já um corte aí, mas só indo um pouco além. Porque assim, se eu deixo isso faltar, automaticamente eu vou levar o meu filho para UTI da vida real e da vida espiritual. E é muito comum chegar nos pastores, em pessoas como a senhora que trabalham nessa área e dizer assim, meu filho está querendo sair da igreja. Chegou na UTI. Ele está quase morrendo espiritualmente, ele quer sair, ele quer curtir. Que conselho a senhora daria para uma mãe e um pai no momento como esse? A gente precisa considerar que mesmo quando os pais fazem todo o dever de casa, ainda corre-se o risco de o filho querer sair. Sim. Não se esqueça do filho pródigo. O pai do filho pródigo me parece que era um bom pai. Me parece que era presente, me parece que era fiel, me parece que era um bom homem, me parece que era honesto, me parece que dava bom testemunho. Mas um dia o garoto andou pela vila, conhecendo amigos que disseram, cara, tem um negócio melhor pra você, curtição. Esse pai aí é um tolo, é um babaca. É uma igreja, crente, Bíblia, vai curtir tua vida. E ele chega em casa e diz, pai, me dá minha herança. Tipo, morra, que se exploda, eu vou viver minha vida. Vai lá, vive a vida e volta, e vocês sabem muito bem dessa história do desfecho dela. Então, nem sempre, isso também é um corte bom para se fazer, que não é nem sempre o pai, quando esse menino ou essa menina chega numa hora em que ele quer tomar uma decisão como essa, de pedir a herança e viver a vida, Sim. ok? Mas esse pai precisa ter a consciência que aquele pai do filho pródigo teve. Eu fiz tudo, eu entreguei o meu melhor, e ele pode ir, mas ele vai descobrir lá fora, que lá fora não tem nada melhor do que o amor do pai. Uou. Nossa, cara. Fantástico. Você não viu que o pai pródigo foi correr atrás, foi buscar, foi chamar, implorar. E eu vejo muito pai e mãe implorando, pelo amor de Deus, ô meu filho. E aí passa a mão e deixa e acontece para não perder esse filho. Já perdeu. Já perdeu. Pai tonto perde. Agora, pai que sabe o que tá fazendo, mãe que sabe o que tá fazendo, é espiritual, joelho no chão, é direcionado pelo Espírito, pela palavra, entende que cada um é um indivíduo livre e que poderá fazer escolhas que depois se arrependam, vai ficar no seu lugar. O pai, aquele pai ficou no seu lugar, esperando que o filho descobrisse o que é a vida. E no dia que o filho voltou, o pai estava lá no seu lugar e disse, filho, eu te amo, perdidamente. Traz aí, faz o banquete, faz a festa, põe o anel, faz. E esse menino é meu. Mas o que ele fez? Não me interessa, interessa que ele voltou. Não precisa ter esse tipo de pai, de mãe, que se o filho for, ela não se desespere, porque ela fez o que esteve ao seu alcance, segundo a graça de Deus, para fazer. E entender que não é porque o filho foi que nunca mais ele vai voltar. É entender que se esse filho for, muitas vezes é lá que ele vai aprender a dar valor ao que ele recebeu em casa. Agora, acontece o pai e a mãe ofereceram em casa, o pai e a mãe é lugar de refúgio, a família é lugar de refúgio espiritual. Eu estive um tempo atrás numa família em que um dos filhos, uma vida inteira, criado mesmo, assim, conhecedor do evangelho, e aí ele resolveu ser ateu, né? Decidiu-se por conhecer, foi ateu. Aí eu fui a um almoço na casa deles,
Era uma família que eu não tinha muito conhecimento, porque eu estava fazendo uma semana de oração nos Estados Unidos, então é alguém que convida, Darleide vem e tal. Então não eram amigos, mas eu estava conhecendo ali. E na hora do almoço, ele era muito cheio de piadinhas, pegadinhas, e ele pedia a minha confirmação, não é, Darleide? Meio com ironia, não é, Darleide? Dona Darleide, não sei o que, a senhora que é não sei o que, muito engraçado, e eu de boa, tranquilo. E aí na hora do almoço eu tô assim, pensando, pai, então, como é que é pra eu ficar? E aí o Espírito Santo começa a dizer assim pra mim, canta? E eu não vou cantar, não já se viu cantar, a gente vai comer, hora do almoço eu não vou. E eu nem lembrava da música. Aí num dado momento ele me provocava, sabe? Educadamente, mas provocando. E aí eu digo assim, pro Espírito Santo, eu não vou fazer isso para pagar esse mico, o povo nem conhece esse povo direito. Vai cantar sim. Aí eu olhei bem pra ele na última provocação, porque depois disso não teve mais, né? E aí eu cantei pra ele assim: você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade, tu não passa de um menino perdido, querendo te encontrar. Um silêncio, igual vocês fizeram agora. Não, mas eu quero comentar. Aleatório, cara. Cantando aqui. Olha, não sabia desse talento aí, ô Darleide. Top. Não sabia desse talento. A tia canta, Eu aceito. Continua. Aquele silêncio. A esposa dele começou a chorar, a mãe dele chora e aquele clima. E aí o menininho dele chorou, aí a mãe levantou chorando, desmanchou assim o clima, né? Nossa. E aí nós ficamos amigos, e no dia seguinte eu ia pregar numa igreja onde tinha muitas pessoas casadas com brasileiros, mas que eram americanos, e a mãe dele falou assim: filho, amanhã você podia ir. E ele não disse nada sobre o que eu fiz, ok? Ele calou. Silêncio, e todo mundo ficou em silêncio. E parou as piadinhas? Não, Um momento total. Aí quebramos ali, aquele momento, e a mãe, filho, amanhã você podia ir traduzir, porque ele é tradutor, você podia ir traduzir o sermão dela. E ele foi no dia seguinte traduzir o meu sermão na igreja. Ao final ele brincou dizendo assim: eu mudei tudo que você falou. Brincadeira, claro. E assim, é um momento... Por que eu lembrei dessa história, eu lembro dela? Porque muitas vezes até quem diz que não crê só está perdido. Verdade. Eu não preciso me desesperar pelo tempo em que o outro está perdido, enquanto o Espírito Santo estiver agindo. A porta da graça está aberta, o agir de Deus é favorável, e ele vai usar, nem que seja uma como eu, na hora de um almoço, para olhar para você e dizer: filho, não adianta provocar. Você está perdido, você é um menino perdido, procurando o que você sabe onde vai encontrar. E assim foi. Então eu digo aos pais que também não é porque os filhos foram, não é porque os filhos saíram, que está perdido e que agora o caminho, o destino deles é o inferno. Não. Existe um pai e uma mãe com o joelho no chão, clamando, ou não tem? Tem que ter. Tem que ter. Se não tem, tem que ter. E aí você vê o Espírito Santo se movendo, mas Darleide, já se passaram 10 anos, 20 anos, enquanto viva esperança. Então, fé. Show. Fantástico. É melhor terminar quando tá fantástico. Pra não cair a audiência. Tá muito bom, mas assim, Nossa. prometo pra gente fechar. Muito bom. Muito bom. Você sabe que eu cheguei do aeroporto agora, né? Foi, gente, ela chegou. E eu vou pregar daqui a pouco, né? Então, Gente, essa mulher é abençoada. Eu vim- Fecha aí, vamos fechar. Ela Muita Tia coisa. Darleide. é prova de que eu nem almocei pra vir. Vem aqui. Vem cá, Ali. Só Nossa. agradecer Muito thank you. a Lilian, o Fernando e a Igreja de Vila Nova. Ó, eu deixei de comer um arroz com pequi na casa dela. Não foi, Lilian? Foi verdade. Ó, Foi. pique, hein? Vem mais pra cá. Olha ali, que bonitona. Abaixa um pouquinho. Baixa. Ê, Lilian, obrigado, Lilian. Obrigado. Olha, e pra quem vem no Goiás, eu acho que a mão gosta pra comer aquele piqui. Pequi, amo. Piqui, Amo. é, Pequi e pamonha. Pequi e pamonha. Pô, é verdade. Né? Pô, eu não sabia. Porque eu tô aqui 3 anos já. não, eu sou paulista. Eu tô aqui, mas olha, o piqui não desce. Mas deixa abaixo. Deixa quieto, deixa I quieto. love you, Goiás. Vai, vambora. Olha, a gente queria agradecer a senhora, agradecer a Lilian também. Muito obrigado, né? E aqui Querida. foi uma revelação bombástica, né? Do aeroporto direto pra cá, Foi, nem foi. comeu. Mas olha, Jejum, por isso que o Espírito Santo desceu. por isso que Amém. mudou aqui. Canta. Nunca vi ela cantando em lugar nenhum, mano. Nunca vi, Pô, foi- nunca vi. Muito obrigado mesmo. Prazer, meninos.
Nossa, a pauta tava gigante aqui, mas Nem falamos de sexualidade, mas deixa pra outra vez, deixa Tem pra lá, outro tem dia. no- vai ter outras oportunidades. Use. Tem consultório de família na TV Novo Tempo, a cada terça-feira às 8 da noite, inédito. Tem aos sábados, 3 da tarde também. Tem na Rádio Novo Tempo, tem onde? Tem meu canal no YouTube, Darleide Alves, meu Instagram, Darleide Alves também. É só chegar por ali, sejam todos muito bem-vindos. Ô, louco. Muito obrigado, né, Jordan? Nós vamos encerrando por aqui, né? É isso aí. Galera, foi um prazer estar com vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem com um amigo, com o pai. E é isso aí, até o próximo, porque juntos vamos... Além, gente. Yes, além, Jesus parabéns, Cristo. tchau, Valeu, tchau. tia Darleide, ó. Tia da cajadada. E a cajada. E a cajadada. Valeu, gente. Obrigado, obrigado.